inspirado no livro de Jó, no capítulo 29, a partir do versículo 1. Você sabe que nós estamos aí numa sequência de Jó, né, no livro de Jó, e temos aprendido muita coisa com Jó. Essa semana eu devo ir para Provérbios. E Jó, ele está vivendo um momento muito difícil, de dores, um momento de doenças, um momento de perdas, um momento de acusações, um momento de lamentos, momento que ninguém gostaria de sentir. Em um dado momento, Jó, ele falando tantas coisas, ele agora, no capítulo 29, no versículo 1, ele começa a lembrar da vida dele do passado. Como era a vida dele no passado? Como era a família dele? Como que eram as coisas, a prosperidade que ele tinha? Jó traz à lembrança situações incríveis, como que era a vida dele. Talvez você está aqui e o Espírito Santo vai trazer à sua memória o seu passado. O Espírito Santo vai trazer à sua memória quem você era no passado. Como era a sua vida? O que você fazia? Como que você se comportava? Mas não nas trevas. Nós vamos trazer algo, como era a sua vida na presença de Deus no passado e como ela é hoje. Como você se comportava no passado e como você se comporta hoje. O que você era, o que você é e o que você pretende ser, ou se você vai continuar sendo dessa maneira. Então, a mensagem que eu quero trazer ao seu coração se chama saudades. Talvez, se eu falar de saudades, pare e pense, você tem saudade de quê? Saudade da minha mãe. Ok, uma saudade. Saudade do meu pai. Nossa, saudade. Saudade quando eu era mais novo. Legal. Saudade quando eu tinha cabelo. Bom, tem coisas que não tem mais jeito. Só vão ficar saudades. Tem coisas que as saudades vão continuar até a morte. Saudades de quem já se foi. Não tem como recuperar isso. Saudades quando eu era novo. Não tem como voltar a ser mais novo. Saudades quando eu tinha um certo trabalho. Não tem mais como talvez você voltar para aquele trabalho. Saudades de uma amizade, de um amigo que se foi. Ele se foi, acabou. Não tem como recuperar mais nada disso. Então o que eu quero trazer para você, dentro dessa mensagem, é algo que você ainda vai conseguir se recuperar. Algo que você ainda vai conseguir fazer. Algo que você ainda vai conseguir realizar e vai conseguir ainda recuperar. Eu espero que você possa, nessa noite, sair daqui lembrando de muitas coisas, mas no final você vai responder, vai continuar com saudades ou vai mudar? Vai continuar só lembrando do passado ou vai continuar? Se você ler a Bíblia Sagrada, por exemplo, Lamentações de Jeremias, que é um livro muito bom de ler, o livro de Lamentações, o nome já fala, Lamentações, choro de Jeremias, né? Passado que Jeremias começa a trazer o passado, como era Israel, como era aquela nação, como era Jerusalém, como era aquele povo, só traz do passado. Tem um dado momento que ele fala que na beira do rio ele começou a chorar, lembrando do passado. E ele via a situação que estava atual, ele via cativeiro, ele via destruição, ele não via mais o templo, ele não via mais a glória, ele não via mais adoradores, ele não via nada, ele só lamentava. Por isso que Jeremias, ele diz assim, põe a tua boca no pó, talvez haja uma esperança. Então o que eu quero trazer para vocês é algo que possa despertar, é algo que possa renovar suas forças e te fortalecer. Quantos podem dizer amém? Então Jó, capítulo 29, versículo 1, diz assim, e prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, vamos ver o que Jó disse, verso 2, diga, saudade, né? Saudade. Tem uma rádio, né, que eu estava ouvindo, eu sempre escuto de manhã quando eu acordo cedo, aos domingos, Saudades, melodia. Quem já ouviu Saudades, né, de manhã, hinos antigos, né? Traz a lembrança bacana, boa. E eu estava hoje saindo cedo para dar aula, 6h15 da manhã, indo lá para Adifang Porto, no auditório, para dar aula, às 6h15 da manhã. Acredito, quem quiser, tem alunos lá essa hora.
né? Estava lá dando aula para eles, às 6h15, e eu ouvi, por isso que eu botei aquele louvor hoje para vocês na ceia da Chile Carvalhais, porque bateu com a mensagem que eu tinha preparado. Então, saudades, né? Saudades de melodia, saudades, né, de coisas que se foram. Então fala, e ele diz assim, quem me dera, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Quem me dera, né, como nos dias em que Deus me guardava. Jó, ele está num momento muito ruim, está doente, está péssimo, tinha enterrado 10 filhos, tinha perdido tudo que você imaginava, você sabe dessa história, e ele traz uma lamentação, quem me dera eu pudesse voltar, quem me dera eu pudesse voltar. Ele fala meses passados, talvez alguns aqui vão falar, quem me dera eu pudesse voltar 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quem me dera eu pudesse recomeçar. Quem me dera eu pudesse fazer aquilo que eu fazia antigamente. Quem me dera eu pudesse ter dado ouvido quem me falava comigo. Quem me dera eu pudesse ter feito outro concurso. Quem me dera eu pudesse ter feito outra faculdade. Quem me dera eu tivesse seguido aquela carreira onde eu estava. Eu era muito feliz naquele lugar. Eu queria tanto ter seguido uma carreira militar. Eu queria tanto ter feito uma faculdade assim. Eu queria tanto ter comprado aquela casa. Eu queria tanto ter casado com aquela pessoa. Eu queria tanto que nada tivesse acontecido. Quem me dera. Só que Jó não está falando, né, que ele tem como recuperar mais. Ele fala, quem me dera. O que você tem que parar para pensar, para não ter mais angústias e depressões na sua vida e ansiedades, é que tem coisas que você não vai recuperar. Então, descarta agora esses pensamentos. Fala dentro de você, vou descartar esses pensamentos que não tem mais como recuperar. Aí você vai parar de se atribular. Acabou, passou. Quem me dera, acabou. Então esqueça aquilo que não dá mais para você recuperar. A sua juventude. Quem me dera voltar a ter 20 anos. Quem gostaria de voltar a ter 20 anos aí? Diga eu, né? Quem me dera, acabou. Já era, né? Já era. Quem me dera, acabou. Tem coisas que não dá mais. Então, a primeira situação que você tem que aprender é essa. Você só vai falar, poxa vida, e agora? Mas vamos ver o que ele diz, o versículo 3, quando ele fala que Deus o guardava. De que Deus guardava Jó? Ele diz assim, quando fazia, olha bem, fazia de novo, passado, resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Vamos lembrar o que é a Bíblia. A Bíblia é o quê? Fala, lâmpada, né? Quando a sua palavra estava na minha cabeça, quando as ordens de Deus estavam na minha cabeça, quando eu, pela sua luz, aí a Bíblia fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a sua, e o que é para o meu caminho? Luz. Então ele fala de novo da palavra, quando a sua luz caminhava pelas trevas. O que ele está dizendo? Que ele tinha saudades quando ele não tinha passado esse momento de trevas. Ele tinha saudades quando não existiam trevas na vida dele, quando não existiam essas dores. Talvez você está vivendo um momento difícil de enfermidade, dá para recuperar. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida sentimental, dá para recuperar. Talvez você está passando um momento difícil na sua vida espiritual, dá para recuperar. Para com lamentos que não dá para resolver. Você está sofrendo demais. Para com isso. Para de ficar se lamentando nas redes sociais. Para. Você está se expondo demais esses sofrimentos. Você tem que lembrar que dá para recuperar. Você ainda consegue recuperar. Quem me dera voltar a ser magrinho. Dá tempo ainda. Quem me dera voltar a ter cabelo. Dá tempo também. Só fazer implante, botar prótese, o que você quiser. Quem me dera ficar com a pele melhor. É só você usar produtos, você procurar alguém. Quem me dera ser forte. É só malhar. Quem me dera eu recuperar a alegria da minha esposa. Faz ela ser feliz. Faz ele ser feliz. Quem me dera ter paz na minha casa. Luta pela paz no teu lar. Quem me dera eu tivesse agora com meu filho sentado do meu lado. Vai buscar ele, dá tempo de buscar.
Ah, quem me dera ter feito aquele concurso, dá tempo de estudar ainda, vai fazer o concurso. Ah, quem me dera ter feito aquela faculdade, vai fazer a faculdade, vai fazer o Enem, para não pagar nada. Ah, quem me dera eu pudesse ter um carro, vai trabalhar para juntar o dinheiro e ter o carro. Dá tempo de fazer algumas coisas. Agora você precisa de quê? Você precisa de lâmpada, você precisa de luz, você precisa da palavra. E a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia fala: a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate a porta se abre. É isso que a Bíblia fala. Dá tempo ainda. Só que para Jó, o que ele falava é que ele agora está em trevas. O momento de Jó estava difícil. Talvez você está achando que está num momento muito difícil. Para com isso, irmão. Você precisa entender que existe, Jesus disse assim: no mundo tereis. Ele já garantiu que a gente vai ter isso, não adianta. Não adianta, você vai ter. Para de reclamar desse momento de aflição, por favor. Para de reclamar a dor que está no teu corpo. Para de reclamar que você ainda não engravidou. Para de reclamar que você ainda não casou. Para com isso. Você tem que confiar. Porque até então Jó, quem acha que Jó sabia que ia ter mais 10 filhos? Quem acha que Jó, ele ia ser taravô? Ele foi avô. Você fala, ó, taravô. Ele foi, não tem nem sei como que dá o nome disso. Ele conseguiu ver a 5ª geração dele de netos, tá? Para você que quer saber. Se Deus quiser te dar longevidade e te der força para você com 90 anos, quem já viu na internet alguns idosos com 80 anos andando assim? Quem já viu, né? Quem já viu aquelas mulheres que andam, parece que está com 80, mas parece que está com 50, não é? Então dá tempo de você fazer muita coisa. Quem já viu pessoas que antigamente pregava e parou, aí foi renovada as forças, voltou a pregar com autoridade, voltou a pregar com ousadia, voltou a ser homem de Deus, voltou a ser mulher de Deus. Eu conheço um monte de gente assim. Então você tem que entender que somente o que vai te restaurar, fala para você no teu coração, é a lâmpada, é a luz, é a palavra. Eu vou me envolver na palavra, eu vou me alimentar da palavra, eu vou me fortalecer na palavra, eu vou ter esperança. Eu tenho saudade sim, mas eu vou recuperar. Eu vou parar de ter saudade e eu vou vencer. Eu vou parar de ter saudade e eu vou ser feliz. Eu vou parar de ter saudade e eu vou conquistar. Quantos creem nisso? Levanta a mão, adore o Senhor e diga: vai embora a saudade, porque eu vou viver o novo de Deus. Mas olha o que diz o versículo 4. Isso aqui falou muito comigo, isso aqui eu achei muito legal. Olha só o que Jó diz. Primeiro ele falou 2 meses, sim ou não? Agora ele fala o quê? Como nos dias da minha... Olha o que Jó tinha na mocidade dele. O segredo de Deus estava na minha casa. A intimidade de Deus estava dentro do meu lar. Eu anotei para vocês aqui. Saudades de quê? Saudade quando você tinha intimidade com Deus. Saudade quando você orava o enfermo e ele era curado. Saudade quando você expulsava demônio. Saudade quando você pregava e as pessoas levantavam a mão para aceitar Jesus. Saudade quando você entregava para profecias, revelações, dons espirituais. Saudade quando estudava, parou de estudar. Saudade quando você passeava, parou de passear, ficou trancado no quarto. Nem isso você faz. Você não tem mais prazer disso. Você se fechou, tem medo de tudo. Tem medo até de alguém que passe e olha para você. Olhou para mim. Você tem medo de tudo agora. Você não tem mais esses dias da mocidade. Eu lembro da minha mocidade. Eu lembro da minha juventude. Eu lembro daquilo que Deus me deu na minha juventude. Mas existem coisas que estão comigo desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Existe ainda segredo de Deus na minha vida. Existe intimidade de Deus na minha vida. E eu quero te dizer, meu querido, não importa qual é a tua idade, o mesmo Espírito que operava através de você na tua mocidade, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite dizendo: eu não te abandonei, eu ainda quero te usar, eu ainda quero te levantar, eu ainda quero te restaurar, eu ainda quero habitar no meio dos louvores, eu
ainda quero te usar na palavra, eu ainda tenho porta aberta para você. Ei, Deus tem projetos para a sua vida. Existem pessoas que ficaram prósperas e ricas depois de uma certa idade, porque elas sempre lutaram, elas sempre conquistaram. Existem pessoas que passaram a morar em lugares maravilhosos depois de uma aposentadoria. Sempre desejou, mas por quê? Porque nunca desistiu. Existem pessoas que conseguem viajar para determinados lugares porque se planejaram. Existem pessoas que conseguiram conquistas até físicas porque elas lutaram para conseguir aquela conquista física. Então que eu posso parar e pensar, se Deus está comigo, se a graça dele está na minha vida, se o Espírito Santo está comigo, então eu vou partir para cima, eu vou vencer, eu vou destruir essa muralha, eu vou derrubar esse gigante. Eu não vou ficar só falando no capítulo 29, versículo 1, quem me dera, não, eu vou vencer, eu vou partir para cima. Se Deus está comigo, a vitória é certa. Se o Espírito Santo está na minha vida, eu vou ser renovado, eu vou ser cheio. E para começar isso agora, levanta a tua mão e diga: Deus, me renova as forças, tira essa tristeza, tira essa angústia, tira essa ansiedade, tira essa depressão, tira essa dúvida da minha vida e me usa, Senhor. Eu quero voltar a ser quem eu sempre fui desde a minha juventude. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Oh, alabaxanda cadaba. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus renovando forças. Eu sinto Deus rejuvenescendo. Eu sinto Deus dando longevidade. Você ia morrer, mas não vai morrer. Você ia deprimir, mas não vai deprimir. Você ia perder, mas não vai perder. Você ia desistir, mas não vai desistir. Por quê? Porque a alegria do Senhor é minha força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Ei, é Ele que está com você dizendo: campeão, confia que você vai chegar até o fim. Só fracos desistem. Agora, olha a lembrança de Jó. Verso 5. Dá para chorar? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Ele agora está lembrando dos filhos. Você sabe o que é enterrar 10 filhos? Quando ele está assim, talvez... Sabe o que eu imaginei aqui agora? Vamos viajar? Imagina assim. Eu sou Jó, estou aqui. 10 filhos me abraçando. Papai! Aí ele está falando: que saudade dos meus filhos. Que saudade daquela casa que eles faziam festa todo dia. Os filhos de Jó faziam festa quando? Todos os dias. Era churrasco. Era segunda sem lei, terça sem lei, quarta sem lei, quinta sem lei. O meu neto Abraão se amarra quando eu falo: Abraão, terça sem lei. Sabe o que é terça sem lei? Fazer um churrasquinho. Opa! Ele se amarra quando eu faço esse negócio. É terça sem lei, menino. Então ele tinha, todo dia era sem lei. Aí Jó acordava de madrugada para orar. Pedia perdão pelos filhos. Ele está falando: que saudade dos meus filhos. Você tem saudade o que daquela casa, hein? Que saudade de ver meu filho sentado almoçando comigo. Que saudade de ver meu pai, minha mãe chamando minha atenção: você está comendo muito. Que saudade quando eles estavam na festa. Se estão vivos, recupera isso. Se estão vivos, volta a reunir a tua família. Eu luto por isso, irmão. Quem é da minha família sabe o quanto que eu luto para juntar esse povo. Eu junto essa turma toda. Eu falo: vamos abraçar, vamos fazer festa, e não sei o quê. E briga, e um fala mal do outro, mas está tudo bem no final, e fica tudo certo. Agora lembra quando você, antes de casar, eram quantos irmãos? Traz a lembrança daquela casa, aquela, vamos falar, sem ser um termo assim de humilhar, nada disso. Vamos lembrar da velha casa. Aquela velha casa lá na roça. Aquela velha casa que teu pai e tua mãe comprou no início, aquela dificuldade, né? Aquela casinha branca, amarelinha. Era que cor a casa, hein? Qual era a cor da casa do seu pai? Quem lembra aí? Qual era a cor? Amarelinha, aquela casa amarelinha. Dá saudade ou não dá? Saudade. Só que tem pais que ainda estão no aniversário dele, ele não gosta, mas faz assim mesmo. Faz aquele bolo meio tortinho assim, ó.
Já viu aquele bolo que a pessoa não sabe fazer, mas faz com alegria? Aí mete um brigadeirão, chocolate Nescau em cima, joga um doce de leite no meio e canta parabéns e dá abraço e fica assim, olha só, imagina isso, né, cantando para. É isso que você tem que voltar a fazer. Sabe por quê? Se você não fizer isso aqui, ó, fica assim. Está olhando o quê? Está olhando o quê? Um caixão. Então é melhor fazer o quê? É melhor fazer o quê? Dá tempo de você fazer isso. Agora, por que você não faz? Não, que vai gastar dinheiro. É? A tua sorte é que eles pagam plano funeral. A tua sorte é que eles têm plano funeral. Porque se não tivesse plano funeral, tu ia ficar fazendo caixinha para enterrar. Se tu não tiver condição. Não estou falando isso aqui para humilhar ninguém. Então você tem que entender como era a sua família. Dá para recuperar? Recupere. Ah, que meu marido é ignorante. Seja amorosa. Que minha mulher é ignorante. Seja amoroso. Ah, que meu marido não chama para passear. Chama você para passear. Fala, ó, juntei um trocado aqui, vamos passear. Ah, vamos passear. E acabou. Lembre-se, não é só ele que vai passear, não. Você vai também. Ok? Ele pensa que está levando ele para passear. Na verdade, você está se levando para passear. Aí ele pega, entendeu? O melhorzinho, mas você está lá se dando bem. Então você tem que cuidar da sua família. Você tem que trazer lembranças e parar com brigas e guerras familiares que não vão te levar a nada. Você está só afastando a sua família. Você só está afastando as pessoas de você. Você só está ficando, sabe qual é a expressão? Desculpa, posso falar? Sim ou não? Vão estar sendo chamados de nojento. Nojenta. Você tem que parar com isso e despertar que a sua casa não tem... Ó, guarda o que eu vou falar aqui agora. Desceu aqui. Ah, a minha casa é só eu e meus filhos. É? É isso mesmo? Daqui a pouco eles vão casar e vão embora. Viu? Você não sabe o que é ficar uma pessoa sozinha em casa. Alguém sabe o que é ficar sozinho em casa? Todo mundo aqui tem alguém. Todo mundo aqui tem alguém. Sim ou não? Agora, quem aqui tem um pai ou uma mãe que está sozinho em casa? Eu tenho. Ela liga para mim, meu filho, você está em casa? Estou viajando. Poxa, eu queria tanto ir para aí. Estou viajando. Meu filho, você chegou? Cheguei. Eu vou para aí. Ah, estou tão sozinha, tão ruim. Você não sabe o que é isso. Então você tem que acordar para a vida. Falar, acordar para a vida. Melhora a sua casa. Bota mais vida nessa casa. Tire essa ideia que é melhor ter cachorro do que filho. Enche essa casa de filho, pelo amor de Deus. Ah, que não consigo ter filho. Vai adotar. Vai adotar. Bota gente nessa casa. Bota pessoas lá nesse lar. Incentiva seu filho, a sua filha para casar logo e ter netos. Para com esse negócio. Não estou nem aí. Você não sabe o que é ter netos. Você não sabe a alegria do neto ficar brincando e pula no teu pescoço. Quem aqui tem netos, levanta a mão. É bom ter neto, sim ou não? Então dá glória a Deus quem tem netos aí. Aleluia. É excelente. Você tem que entender o que é isso. Agora olha o que Jó fala. Versículo 6. Agora, olha bem o que ele diz. Quando lavava os meus passos aonde? Limpava a pé com manteiga. Ele tinha tanto dinheiro que da rocha me corria o quê? Ele falava que ele era tão próspero que ele limpava a pé com manteiga e da pedra saía azeite. Ele era um homem rico ou não? Lembra quando você tinha dinheiro? Ah, mas era tão bom. Entrava na loja, comprava o que queria, gastava o cartão e pagava. Coisa boa é ter dinheiro. Você consegue, mas dá tempo de recuperar. É só você ter uma educação financeira. É só você trabalhar. É só você saber gastar o que tem. É só você saber investir. É só você saber escolher o emprego certo. É só você saber, como diz o pessoal, né? Você sabe conseguir conquistar coisas. Então você tem sabedoria. Você tem que acreditar que você pode abrir uma empresa. Você tem que acreditar que você pode abrir uns negócios. Você tem que parar com esse negócio de ter medo. Você
Todos os empresários, pergunta depois aqui o irmão Ângelo que estuda essas coisas, quantos deles são bilionários hoje e quebraram no início? Um monte, mas porque tentaram, conseguiram, alcançaram. Você tem que acreditar no teu potencial, você tem que acreditar que vai conseguir, você tem que crer que você não vai ter saudade, você vai seguir, você vai ser mais do que vencedor. Sabe por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Mas sabe o que ele fala antes? Sei passar necessidade e sei ter fartura. Você estava na necessidade, em nome de Jesus vai ter fartura. Se você acreditar, teu Natal vai ser o melhor desse ano. Se você acreditar, tu vai pagar tua dívida. Eita, tem gente até que ficou de pé agora. Oh, glória! Por quê? Porque Deus é maravilhoso e poderoso. Deus é bom. Mas para de ficar com saudade daquilo que não dá para recuperar. No versículo 7 ele diz assim. 7, ele fala assim, Jó. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar minha cadeira, ele tinha lugar de destaque. Verso 8, ele fala assim no versículo 8, os moços me viam, se escondiam, até os idosos se levantavam. Quando Jó passava, os idosos levantavam. Bom dia, boa tarde. Verso 9, no verso 9, os príncipes, olha bem, príncipes, controlava a boca deles para falar com Jó, punha a mão na boca para falar comigo. Respeito. Olha o que diz o versículo 10. No verso 10 ele diz, a voz dos nobres. Ele fala de príncipes, ele fala de nobres, ele fala de idosos, ele fala de crianças, se calava. E a língua deles ficava grudada aonde? Por quê? Porque não abria a boca para nada e secava. Sabe o que Deus está falando? Existe autoridade espiritual na sua vida que você ainda pode recuperar. Jó tinha uma autoridade. Só que existe uma autoridade espiritual sobre você. Você tem que ser conhecido, irmãos. Aonde você estiver. Alguém me falou assim, o Satanás falou manifestado não sei com quem que tem ódio de você. Você tem que ser conhecido no inferno. Aonde você estiver. Deus já me deu graça de expulsar demônio por telefone. Tem gente que sabe disso aqui. Eu falava assim, bota o telefone no ouvido aí. Bota o telefone no ouvido dessa pessoa. Sai, Satanás! Saiu. Manda dar glória a Deus. Você tem que acreditar quantas lives nós já fizemos de oração. E eu pergunto no final, quem aqui estava com doedor saiu? Quantos já foram curados em lives para a glória de Deus? Você tem que entender o que é recuperar. Eu já preguei muito. Agora tá difícil pregar. Por quê? Tu morreu? Tu é múmia? Vai buscar mais Bíblia? Fica pregando a mesma coisa toda hora? Sabe o que eu faço com todos os sermões que eu tenho, presbítero Adriano? Eu dou para quem? Está lá a secretária. Eu faço o quê? Guarda. Já deve estar dessa altura, mais ou menos. Eu não guardo nada na Bíblia. Você fica pregando a mesma coisa toda hora. Deus mandou pregar de novo. Mandou nada, irmão. Você vai ler mais Bíblia, rapaz? Você vai buscar mais para ter revelação da palavra? E não fica contando história no altar, não. Traz mensagem revelada para o povo. O povo quer alimento. Você tem autoridade espiritual. Você tem que entender que o Satanás, ele entende uma autoridade espiritual até na região. Quem nunca estudou batalha espiritual sabe disso. Existem pessoas que têm autoridade espiritual, que o demônio da região, ele sabe quando está chegando uma mulher, um homem de Deus, cheio de autoridade espiritual e que o nome do Senhor é glorificado. Ele sabe disso, ele fala, opa, é tanto que você vê Deus falando assim, viste o meu servo Jó? Agora vamos lembrar, Satanás estava fazendo o quê? Rodeando o quê? Passeando a terra. Ele passeou na terra toda. Em toda a terra, só quem incomodava o diabo, quem era? Jó. Aonde você mora, naquela rua, você tem que incomodar o diabo. Você tem que ter autoridade espiritual naquela rua. Você não pode permitir o diabo aprontar naquela. Eu não gosto disso, irmão. Quantas vezes a gente orou para o nosso município ser liberto? De tantas oração, jejum, é ou não é? Clamor, o povo todo buscando autoridade espiritual. Agora vamos continuar. No verso 11 ele diz assim, versículo 11. Ouvindo-me algum ouvido. Olha só que coisa bacana. Chamavam Jó de quê? Feliz, bem-aventurado. Quando as pessoas ouviam Jó, falavam, esse homem é um cara feliz. Quando alguém olha para você, vê qual o semblante?
Olha para mim. Olha para o lado aí, olha para o lado aí, olha para o lado aí. Vê se ele está rindo ou se está assim, ó. Vai fazer meme não, hein, Camila? Né? Entendeu? Você tem que entender o que é isso. Você tem que olhar para alguém, ele está assim. Aê, Marão! Rapaz, esse irmão só vive rindo. Eu tenho um vídeo rodando por aí de um jovem sorridente, né? Tem dente pra caramba. Aí alguém fala assim, ele chega num posto de gasolina, aí ele vê que ele chegou, o amigo dele chegou com um carro novo. Aí ele fala, que isso, hein? Olha você riso daqui, aqui. Caramba! Carro novo, hein? Bacana! Aí ele falou assim, ande com pessoas que celebram a sua vitória. Ande com pessoas que fica feliz pela sua felicidade. Ande com pessoas que não têm inveja da sua conquista. Ande com pessoas que olham para você, caramba, que isso, Marão? Tá toda amarrotada. Que camisa boa é essa? Porque ele está feliz. Você tem que entender o que é isso. Aí diz assim, vendo-me algum olho. Dava qual o testemunho dele? Dava um testemunho de mim. Olha o 12. No 12 ele diz, dava um testemunho de mim, que aonde tem águas, a raiz está lá, a árvore nunca vai morrer e secar. A Bíblia fala que o Salmo 1, vamos lembrar do Salmo 1? Que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não, e tudo quanto fizer, vai prosperar. Ribeiro de águas. Aí ele fala, o orvalho vinha sobre meus ramos. Sabe o que é orvalho, né? De manhã cedinho, aquilo tudo molhadinho. E no 20 ele diz assim, o verso 20. A minha honra se renovava em mim. E o meu arco, minha força, se reforçava na minha mão. Eu não sei como é que está a tua saudade. Mas eu encerro essa mensagem nessa noite. Dizendo para você. Vai ficar com saudade ou vai mudar? Vai ficar com saudades ou vai tomar uma atitude na vida? Vai ficar com saudades ou vai ficar só lamentando? Você vai ficar se lamentando até quando? Até quando você vai ter aquela bênção que você quer tanto? Para com isso, irmão. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Nós temos uma pessoa que não veio de manhã porque passou mal. Já fez um monte de exames. Deu tudo normal, mas ainda não está bem. A vida é um sopro. A vida é dessa maneira. Eu passei em frente ao cemitério de manhã cedo, eu falei assim, parece que está vazio isso aqui hoje. Mas eu passei em frente a um outro cemitério. Estava tão lotado, tão lotado, tão lotado, que tinha carro até, não sei dizer aonde. Eu preciso entender que eu preciso mudar e melhorar a minha vida. Me ajuda a melhorar, sozinho não consigo mais. Você tem que acreditar que Deus tem promessas para você. Primeiro, quem você era nos tempos atrás? Na presença de Deus. Quem você era? Na presença de Deus. Segundo, Jó fala, não tinha trevas na minha vida. Terceiro, ele tinha intimidade com Deus. Ele fala da família dele. Ele dizia que ele era muito próspero. Ele mostrava a autoridade espiritual que ele tinha perante príncipes idosos e nobres. Ele lembra quando, no verso 11 e no verso 12, vai lá para Jó 29, 11 e 12, ele diz algo muito legal. Ele diz assim, me chamo de bem-aventurado quem me ouvia. Lembra quando você cantava? Lembra quando você pregava melhor? Lembra quando você fazia as coisas? E Jó diz que ele era abençoado. Ele ajudava todas as pessoas. E eu encerro. Vai continuar assim ou vai mudar de vida? Vai mudar a sua vida ou vai continuar vendo só alguém ser feliz? Vai continuar vendo alguém cantando e você não canta? Alguém sorrindo e você chorando? Alguém mostrando, olha que eu comprei e você não compra? Olha o que eu consegui e você ainda não conseguiu. Não por inveja, mas porque você tem esses projetos e parou de pensar nos seus projetos. Por que você parou de viver? Por que você parou de acreditar naqueles projetos seus? Você está vivo. Você ainda é novo, você está nova. Você ainda pode viver. Jó fala, meus anos vão ser como a areia do mar. Viver muito. Jó tinha desejo de viver muito, sim ou não? Sabe por quê? Porque quem é muito rico tem vontade de viver o quê? Muito. Porque tem muito o quê?
muita grana, muito dinheiro para gastar. Então você tem dinheiro. Você tem que falar: Deus, eu quero viver mais. Eu quero conquistar mais. Eu ainda estou novo, vou recuperar isso. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele venha direcionar nossos passos. Agora, para de ficar só com: quem me dera. Queria ter. Como é que ele canta aquela música? Queria ter acordado cedo, ter visto o sol nascer. Outro dia eu estava lá. Vocês viram fazer, né, o pôr do sol? Balançando o pé? Quem viu? Eu balançando o pé. Olha o pôr do sol! Eu vejo o pôr do sol. Eu gosto de ver o nascer do sol, quando de vez em quando as pessoas estão lá em casa. Eu falo: vamos lá ver o nascer do sol, vamos ver o pôr do sol, vamos para a beira do rio. Eu não vou ter saudade de nada disso. Alguns perguntam assim: eu me aposentei, tenho saudade do trabalho? Eu não. O que eu tinha que